Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. O tempo não tem tempo a perder. Não tente matar o tempo, senão o tempo mata você. Ao entrarmos nos centros espíritas, notamos que ele está repleto de pessoas sequiosas pelo saber. Todos buscam novidades, querem que lhes fale sobre maravilhas inatingíveis pelas pessoas comuns. Todos andam ansiosos pelo surgimento de uma nova era. Pois bem, posso lhes afirmar que essa nova era já começou. E como é ela, é igual à que acabou, porque as pessoas são as mesmas. Os ensinamentos são os mesmos, porque ainda não foram aprendidos. Até quando ouviremos os mesmos assuntos? A resposta é simples: até quando for necessário, se não neste planeta, em outro de igual evolução. Como é do conhecimento dos senhores, o nosso planeta passa por mudanças, mas essas mudanças somente serão sentidas com o passar do tempo. A evolução não dá saltos. Não espere deitar hoje e acordar amanhã mais belo e mais inteligente. Somente nas futuras gerações é que a evolução poderá ser sentida, e mesmo assim vai depender da nossa participação. Assim como a vida do corpo está no espírito, a vida do planeta está na soma dos seres vivos que nele habitam. O planeta não tem alma, mas nós somos a alma do planeta. Quando os habitantes evoluem, o planeta evolui. Mas este não é o assunto do momento. Por um pouco vou lhes falar a respeito do tempo. O tempo é o instrumento que temos para a nossa evolução. Em espírito podemos ficar uma eternidade pensando sobre um assunto, sem vermos o tempo passar. Tal fenômeno ocorre porque não estamos presos à matéria e, portanto, sujeito às suas transformações. Ao desencarnar, o espírito desequilibrado fica aprisionado em seus próprios pensamentos. A seu lado, outros espíritos pensam como ele. Tudo é uma questão de sintonia. Se ele gosta de violência, inconscientemente se liga a outros espíritos violentos. Ele atrai esses espíritos, troca com eles energias vitais e não se dá conta do tempo que perde com tal atividade. Liberto está da matéria, mas não dos próprios pensamentos. Se odeia uma pessoa, ele se liga a esta pessoa enquanto o seu ódio não se esgotar, enquanto não houver o perdão. O mesmo acontece quando tem a vida voltada para o vício, pois ele busca na vida espiritual saciar os seus desejos e por isso se aproxima de pessoas encarnadas que carregam o mesmo vício. O tempo se esvai e, sem perceber, perde uma eternidade neste processo. Encarnado, o espírito em evolução se liberta com mais facilidade de seu desequilíbrio. Ele tem fome, sede, dor e uma série de estímulos que o forçam a pensar em outro assunto. Ele já não pode ficar horas sofrendo por uma ofensa recebida, alimentando ódio ou autopiedade. Ele tem que viver no tempo, recebe estímulos e reage de acordo com a sua evolução. Ao reencarnar, recebe a bênção do esquecimento e começa tudo de novo, ou seja, uma nova oportunidade para corrigir os pensamentos. Antes de nascer, o tempo não era nada, agora é tudo. Vivemos no tempo, temos que comer de tempos em tempos, temos que respirar a cada lapso de tempo, temos que viver cada momento porque não existe intervalo e nenhuma cena muda para outra. A vida é contínua, assim como o tempo entre os encarnados é contínuo. No mundo espiritual é possível entrar em um ciclo de repetição. Vemos e revemos a mesma cena inúmeras vezes. Vivemos e revivemos os acontecimentos que marcaram a nossa vida e, assim, o sofrimento se torna eterno, porque perdemos o controle do próprio pensamento. Eu sei que esta eternidade não existe quando falamos do sofrimento e que todo sofrimento acaba com um novo nascimento ou quando existe uma interferência externa.
mas para quem sofre e não vê o término do seu sofrimento, a ideia de eternidade é bem plausível. Entre os encarnados, por uma questão de facilidade, convencionamos pequenos intervalos, e assim temos as horas, os dias, as semanas, tudo para facilitar o nosso relacionamento com o próximo e permitir a evolução. O tempo tem a sua utilidade, mas a maioria dos encarnados se escraviza a ele, movimenta-se em um ciclo constante e não se dá conta de que pode mudar. A maioria repete as mesmas ações, indiferente à própria vontade. Sonha em conquistas futuras que nunca se realizarão, porque não fazem nada no presente que justifique o futuro. Os antigos nos falavam que não devemos desejar. Quem deseja, segundo eles, tem desilusão. O desejo não é o problema. É bom desejar e conseguir o que se deseja. O problema é que o ser humano é insaciável. Quando conquistamos um desejo, logo vem outro em seu lugar. Aí ele volta a sonhar com o futuro e não vive o presente. Existe a hora de sonhar e a hora de realizar. O nosso maior prazer deve estar no fazer e não no realizar. O realizar é mera consequência. A nossa mente deve estar voltada para o presente e não para o passado. Aquele que vive de suas memórias não vive. O dia de ontem já passou, não podemos mudar. Se fomos felizes no passado, que maravilha! Podemos evocar esta recordação. Se aprendemos alguma coisa, sempre poderemos aproveitar este conhecimento. Porém, o passado já passou e não volta mais. O que temos para viver é o tempo presente, mas mesmo com esse devemos ter muito cuidado. Existem pessoas que recomendam ter consciência plena do presente, do ato de respirar, do movimento dos pés, do batimento do coração. Tal consciência é completamente inútil. Uma coisa é viver o presente, tentando fazer deste momento o momento mais importante de nossas vidas. Outra é perder tempo passando horas analisando as escamas de um peixe, olhando um ponto na parede ou mesmo controlando a respiração. Desculpe-me se desagrado alguns com meu discurso. Não sou dono da verdade, mas tenho direito a uma opinião. O presente deve ser vivido com consciência e com pensamentos nobres que ajudam em nosso desenvolvimento. Um espírito iluminado é o espírito que já venceu o padrão evolutivo do seu planeta. É um espírito livre que pode ir e vir de acordo com a sua vontade. Pode até nascer em um mundo superior, mas permanece em um mundo inferior para ajudar aqueles que ficaram para trás. Quando encarnado, é como uma pessoa comum, sente fome, frio, dor, mas sabe suportar com dignidade. Ele compreende que todo sofrimento é passageiro e por isso tem confiança em Deus e nos seus desígnios. Sabe que tudo que nos vem tem uma razão e essa razão está ligada ao seu aprimoramento. Ele sofre, mas sua dor é mais pelo desequilíbrio moral da humanidade do que pelas dificuldades naturais da vida. Ele ensina com seu exemplo sem impor, sem considerar a própria superioridade, pois sabe que todas as conquistas do mundo são ilusórias e que todos nós um dia atingiremos a perfeição. As derrotas igualmente não o incomodam, são apenas lições a serem aprendidas por todos os que habitam o planeta. Algumas pessoas me perguntam: o tempo para o espírito superior é o mesmo para os espíritos em evolução? Como falei, o tempo é vivido de maneira diferente por cada um de nós e pelos espíritos livres do corpo físico. De forma geral, dependendo da pessoa, a ideia de tempo perde o significado. Alguns podem viver milênios pensando em um só assunto e não ver o tempo passar. Outros aproveitam cada momento e o vivem intensamente. A grande diferença é que, no caso dos espíritos superiores, eles se aperfeiçoam a cada instante, se aprofundam no estudo, na arte e na meditação. O tempo para eles é bem aproveitado e vivido de forma intensa. Vou tentar ser mais claro. Você já pensou no tempo que perde se deslocando de cá para lá, do quarto para a sala, de casa para o trabalho, de um lugar para outro? Imagine agora que você pode se deslocar com a força do pensamento. Quanto tempo economizará? E se as informações vierem em bloco e não com a lentidão da palavra?
Se você for capaz de imaginar o que estou falando, poderá ter uma pálida ideia do que é o tempo para um espírito evoluído. Só para encerrar este pequeno discurso, gostaria de reafirmar que devemos vigiar os nossos pensamentos, lembrando o passado, sonhando com o futuro, mas não esquecendo de viver o presente, esse eterno agora que nunca foi e que nunca será. Que Deus abençoe a todos nós. Senhor Deus, muito obrigado pelo tempo que estamos vivendo, pelas oportunidades recebidas, pelo amor que temos, o amor que espalhamos pela terra através das nossas ações e das nossas palavras. Que o teu ensinamento, o teu discurso, a tua lei possa se fazer presente em nossas vidas, para que divulguemos a verdade aonde quer que estejamos. Abençoe, Senhor, as nossas famílias, os nossos filhos, o nosso propósito de fazer o bem. Que assim seja. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Ouviremos agora uma história de Paulo HC Gonçalves, intitulada Centelha de Luz. Escolhamos fazer do tempo o nosso aliado, antes que ele se transforme em nosso executor. Centelha de luz, hoje você surgiu no mundo. Quanta luz eu sinto que de ti sairá. Quantas bênçãos você será capaz de fazer. Quantas lágrimas secará. Em breve voltarei para falar contigo. Centelha de luz, hoje faz 5 anos que você chegou. Dorme, meu filho, dorme e se prepara para o futuro, pois muita coisa precisará aprender para depois ensinar. O tempo está passando e você certamente se lembrará das promessas que fez antes mesmo de chegar a este mundo. Centelha de luz, você hoje completa 10 anos. Muitas coisas já é capaz de fazer, muito já pode ensinar. É claro, tudo no momento certo. Olha, estou ansioso para vê-lo trabalhar. Certamente estarei ao seu lado quando isso acontecer e juntos comemoraremos a tua vitória. Centelha de luz, hoje fazem 20 anos que você aqui chegou. Que belos sonhos tem para o futuro. Que maravilha ainda poder estudar. Mas não se esqueça dos velhos abandonados, dos meninos de rua e daqueles que não têm a mesma oportunidade que você. Lembre-se de que eu sempre estarei a teu lado e lhe ajudarei a realizar os seus sonhos. Basta você me chamar. Centelha de luz, hoje você completa 30 anos. Os teus filhos estão pequenos, mas sei que, para o bem, você pode trabalhar. Ontem estive em teu quarto sem que você percebesse, e mais uma vez ouvi os teus planos de ajudar o mundo. Infelizmente não ouvi quando irá começar. Eu quero lhe ajudar, por isso aguardo a tua vontade. Centelha de luz, hoje estou aqui para comemorarmos juntos o seu 40º aniversário. Quando irá agir? Eu confio em ti e estarei a teu lado, mesmo que não possa me ver. Centelha de luz, faz 70 anos que você nasceu. Por 30 esperei o teu chamado. Você se esqueceu de mim, mas eu nunca esqueci de você. Você está vivo, meu filho, e ainda tem tempo para fazer o que está no teu coração, mesmo que seja lançar a semente para que outros possam colher, mesmo que seja para deixar algumas palavras, alguns pensamentos.
Centelha de luz, hoje você completa 70 anos, 3 meses, 2 dias, 4 horas e 2 segundos. Seja bem-vindo à casa do Pai. Eu sei pelas tuas lágrimas, pelas tuas promessas mal cumpridas, que muito fará em sua nova vida, quando você voltar a renascer, que tudo que você aprendeu e não usou estará bem guardado em teu coração. Não chore, meu filho. Quem sabe não será em uma nova existência que tudo vai mudar. Quem sabe se teus planos não renascerão mais simples, mais belos. Centelha de luz, eu creio em ti e sei que um dia conseguirá. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Deus nosso Pai, palavras podemos pronunciar, mas nós queremos lhe falar como filhos que temos muito a aprender. Obrigado pela abundância da vida, pela família, pelo amor. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti e mesmo na depressão encontrar o perdão daqueles que passaram por nossa vida. Não somos uma ilha, Senhor, por isso lhe pedimos. Ajuda-nos a respeitar quem não pensa como nós pensamos, quem se perde no caminho, quem não sabe escolher. Eles são crianças, Senhor, crianças espirituais. Não têm paciência de esperar e por isso vive a sofrer. Dai-lhes a pura compreensão de ajudar cada irmão e com o Senhor comungar. Que assim seja. Queremos convidar os queridos amigos para uma rápida leitura do trabalho do Teófilo Paulo, por apresentar importante esclarecimento. Sublinhamos alguns pontos para que a ideia principal não fique perdida. Às vezes temos que voltar ao passado para compreender o que vivemos hoje. Diz o Teófilo Paulo: Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus desafia Jesus, e ninguém pode realmente chamar a Jesus Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sapiência, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de sarar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formamos o corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus coloca os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo?
Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo, e o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e o que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são os mais feios membros, damos muito mais atavio, porque os nossos mais famosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam juntamente. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, e a uns pôs Deus na congregação, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres e depois dons de sarar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre, têm todos dons de sarar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, zelai para os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Novo Testamento, Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 31. Eu agora falo. Da mesma forma que há muitos membros, mas um corpo, podemos dizer que há muitos espíritos bons, mas um Espírito Santo. Ora, a lógica nos diz, e os fatos comprovam, que os espíritos se multiplicam ao infinito. Nós não somos o Cristo, apesar de pertencermos ao mesmo corpo doutrinário. Somos individualidades que colaboram com o crescimento universal. Ratifico com minhas palavras o que disse o Teófilo Paulo. O Espírito Santo não é um, mas um conjunto de espíritos ligado ao bem. É curioso observar que Paulo se expressa da seguinte maneira: o dom de discernir os espíritos. Se há necessidade de discernir os espíritos, é porque eles não são iguais. Alguns estão voltados para Deus e outros trafegam pelos caminhos da ignorância. Logo, com muita razão, o Teófilo constata a necessidade de discernir o nível evolutivo dos espíritos, pois assim como existem homens em todos os níveis, assim também acontece no mundo espiritual. Todo o discurso do Teófilo Paulo nos faz crer que pertencemos a um corpo doutrinário junto ao Cristo. Pertencemos ao Cristo, mas somos independentes dele. Assim como o corpo tem vários membros, assim o mundo espiritual tem muitos espíritos, cada um no seu nível de evolução. Rogando a Deus a luz do discernimento, iniciamos o nosso programa. Pai de infinita bondade, dai-nos a compreensão para os ensinamentos trazidos por Jesus e por todos aqueles que vieram através do ensinamento da palavra nos orientar para o bom caminho. Abençoai, Senhor, a todos os apóstolos, a todos os aprendizes do bem. Abençoai os divulgadores da Boa Nova, que ainda perambulam pelo mundo, relembrando os ensinamentos de Jesus. Dai-nos, Pai amado, a paciência para que possamos compreender a limitação de nossos irmãos e sabedoria para que possamos nos corrigir nos pequenos erros de nossa vida. Não somos perfeitos, Senhor, mas queremos progredir e compreender as suas santas lições. Que seu amor infinito esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com
ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Ouviremos agora uma história de Paulo H.C. Gonçalves intitulada A Escolha do Príncipe. A vida deve ser protegida, educada e iluminada para a glória de Deus. Na época em que o profeta pregava os seus ensinamentos, o mundo era dominado pelos reis, alguns bons e justos, outros verdadeiros tiranos que nada mais faziam do que massacrar a população com as suas exigências descabidas. Nos tempos do grande rei, uma doença assolou o país, matando grande parte da população. Lentamente o medo se espalhou pelas cidades. Todos temiam contrair a doença e por isso se afastavam de qualquer pessoa que apresentasse o mínimo sintoma. Durante um longo período, a população viveu um clima de terror. Países inimigos, sabendo da fragilidade do seu adversário, ameaçavam invadir. Houve fome por toda parte. Aproveitadores roubaram sem temer qualquer castigo. Para agravar a situação, o soberano caiu doente. No leito de morte, o rei confessou o seu maior temor. Sinto que já sou muito velho para continuar reinando. A doença invade o meu corpo e suga lentamente as minhas energias. O vizir, ouvindo aquelas palavras, se aproximou do rei, de modo a não ser ouvido por mais ninguém, e falou: Não diga isso, majestade. Certamente o senhor viverá por longo tempo. O rei se inclinou para o vizir e continuou com a sua ponderação. Infelizmente, sou forçado a discordar do nobre amigo. O tempo é senhor do mundo, e o mundo mera ilusão, mas pode ficar sossegado. Morro com a consciência tranquila. Aquele que muito ama não tem tempo para lastimar. A minha única preocupação é com meu reino. A doença se espalha a olhos vistos, e se não for debelada, logo não teremos um povo para governar. O rei se ajeitou na cama e continuou: Em horas como essa se faz necessário um líder que inspire confiança. Somente uma pessoa que cultive a harmonia interior é capaz de vencer as tribulações da vida sem fraquejar e sem agravar a própria situação. Até agora estou conseguindo manter o equilíbrio, mas temo que, quando morrer, os meus herdeiros iniciem uma guerra interna que destruirá a nação. A pior coisa do mundo é a rebeldia, e quando o orgulho supera a boa vontade, estamos condenados ao fracasso. Acho que o meu filho mais velho não tem condição de assumir o trono. Entretanto, se eu escolher qualquer um dos outros, haverá margem para contestação. Quando a casa se divide, toda a família padece. O vizir alisou a longa barba branca e emitiu a sua opinião. Converse com seus filhos, escolha um sucessor e depois apresente aos seus generais. Quando há diálogo, o bom senso prevalece. O rei fechou os olhos por um instante para logo depois reabri-los. Como sempre, o nobre amigo tem razão. O problema é que todos os meus filhos possuem qualidades, mas carregam também defeitos. Como escolher um sem criar ciúme nos demais? O vizir, que também era um sábio, meditou por alguns instantes e depois falou: Se for do agrado de Vossa Majestade, gostaria de tentar resolver o problema. O rei consentiu com a cabeça. Neste caso, mande reunir os teus filhos e diga-lhes a verdade, não esconda nada. Enquanto isso, irei preparar uma prova muito simples, mas que defina o futuro soberano. O que pretende fazer, meu bom amigo? Ainda não sei, majestade, mas quem ora e medita sempre encontra uma solução. Sem perder tempo, o rei deu ordem para que os príncipes fossem trazidos até seu quarto.
Por longo tempo falou, abrindo seu generoso coração como um verdadeiro pai. O rei chorou, os filhos choraram. Os guardas, apesar de não ter nada a ver com a história, também choraram. As lágrimas lavam a nossa alma e preparam nosso espírito para a realidade. Depois o rei pediu para que todos jurassem obediência ao escolhido, seja ele quem fosse, e o ajudassem a reinar com paz e tranquilidade, mesmo nos momentos de maior crise. Todos obedeceram. Quando o clima de alegria voltou, o vizir foi chamado para explicar a prova que iria definir o futuro soberano. O ministro entrou no quarto, saudou o rei, cumprimentou os príncipes e depois disse com ar solene: Senhores, o futuro do reino está em vossas mãos. Estamos passando por um momento difícil. A doença se espalha, há rumores de guerra e muita fome. Momentos como esse exigem a nossa maior disciplina, pois onde a desordem impera, reina o desequilíbrio. O vizir se calou por um instante, olhou o rosto de cada um dos jovens e depois continuou. Para sanar o problema da sucessão, proponho um teste muito simples. Os senhores terão uma semana para meditar a respeito do vosso próprio reino, caso sejam escolhidos como rei. No final desse prazo, cada um deverá apresentar um símbolo do seu futuro governo e explicar com pouquíssimas palavras o que esse símbolo significa. Após todos falarem, será anunciado o futuro rei. O ministro se calou e o rei pediu a opinião dos interessados. Os filhos disseram que não se opunham ao método utilizado, desde que todos pudessem participar. Por uma semana, os herdeiros passaram a maior parte do tempo trancados em seus quartos, meditando e estudando a melhor forma de encarar o próprio futuro. Fim do prazo, a corte foi reunida em um imenso salão. O rei, com muito esforço, voltou a ocupar o trono. O vizir se posicionou ao seu lado. Os príncipes foram colocados em cadeiras de frente para a corte. Após as cerimônias de praxe, o rei passou a palavra para o vizir, que explicou o objetivo da reunião, deixando bem claro que o sucessor seria escolhido naquela noite. A assembleia se agitou, mas logo se calou, aguardando o desenrolar dos acontecimentos. Iniciada a prova, o filho mais velho se levantou, vestia roupas militares e carregava em sua mão uma reluzente cimitarra. Após fazer as saudações habituais, falou: O emblema do meu reino será a espada, não por simbolizar a guerra, mas para nos lembrar da paz. Somente podemos ter paz quando pudermos defender a nossa nação. Devemos proteger o comércio e o povo, inspirando o respeito de nossos inimigos. O primeiro filho colocou a espada aos pés do rei e tornou a sentar. Viver em paz é um direito do cidadão, disse o vizir quando foi chamado a emitir a sua opinião. Defender o país é uma obrigação do Estado. A lembrança do príncipe é das mais importantes. Uma nação que vive sob o risco de ser invadida não consegue se desenvolver. Os investimentos fogem, as crianças não aprendem. Falta de tudo e todos são culpados. O rei olhou com bons olhos para o filho mais velho, depois passou a palavra a outro de seus 4 filhos. O segundo filho se levantou, saudou o rei com as honras devidas e depois falou para a corte. O símbolo do meu reinado será o livro. O príncipe mostrou o livro para que todos pudessem ver e depois explicou. Sem educação, um país não progride. A tecnologia desaparece. A doença toma conta, não há progresso. O segundo filho colocou o livro ao lado da espada e voltou a sentar. Novamente o vizir foi convidado a dar a sua opinião. O homem é reflexo do que aprende. Se não for corretamente instruído, dificilmente se transformará em um homem de bem. O país é formado pelo povo que existe em suas terras. Quanto mais evoluído for o povo, mais evoluído será a nação. O rei sorriu para o segundo filho e depois passou a palavra para o próximo príncipe.
Um pouco inseguro, o terceiro filho pronunciou as saudações habituais e depois falou: O símbolo do meu governo será o livro sagrado, pois a religião bem vivida une os homens em um ideal de fraternidade. O príncipe parou de falar por um instante, olhou para a corte e completou com determinação: Se é necessário cuidar do povo, não podemos nos esquecer de sua alma. O terceiro filho colocou o livro da lei próximo aos outros objetos e voltou a sentar. O rei examinou o segundo livro como se meditasse no seu próprio destino. Depois pediu que o vizir fizesse as suas considerações. Vivemos em um mundo conturbado, onde a religião se torna questão de guerra. A lembrança do príncipe chegou em boa hora. O nosso corpo não é nada. Hoje existe e amanhã se desfaz. O que importa é ter paz em nossa consciência e nos unir a Deus em cada momento de nossa vida. O vizir se calou e o rei ordenou que o último dos filhos se pronunciasse. O símbolo do meu reinado será a criança. Disse o príncipe segurando nos braços o menino. A criança representa a vida e é para ela que devemos defender a nossa nação. É justamente para ela que devemos educar para o progresso de nossa sociedade e iluminar para Deus. O último príncipe se calou e voltou ao seu lugar. Um murmúrio se espalhou pelo salão. Na verdade, ele não disse nada que os outros não houvessem falado. O rei olhou o filho com tranquilidade e pediu que o vizir emitisse a sua opinião. O nosso amado príncipe tem a sua preocupação na vida e soube observar com propriedade as palavras de seus irmãos. Certamente a vida deve ser protegida, educada e iluminada para a glória de Deus. O rei conversou longamente com o vizir e depois pediu para que o amigo fizesse o pronunciamento. Em nome da paz e para o bem de todos nós, o rei fez a sua escolha, que deve ser acatada e seguida não só pelos príncipes, mas por toda a nação. O vizir fez uma pausa, contemplou a corte e em seguida continuou. Cada um dos príncipes trouxe o símbolo do seu possível reinado, revelando assim um pouco de sua personalidade, inclinação e talento. Assim sendo, o rei determinou que cada um dos seus filhos fique responsável por uma área de acordo com as palavras dessa noite. O filho mais velho terá o comando do exército, o segundo cuidará da educação, o terceiro caberá ao cuidado dos templos religiosos e dos caminhos de peregrinação. Sempre que possível, todos os príncipes se reunirão em conselho para cuidar dos problemas em comum, como a questão do abastecimento, da saúde e das obras públicas. Caberá, porém, a responsabilidade do reino ao filho mais novo. A ele é que devemos seguir como nosso líder e soberano. Uma onda de reclamação invadiu o salão. Muitos queriam ver o filho mais velho no trono, enquanto outros conservavam algum tipo de apreensão. O vizir voltou a falar. O rei justifica sua escolha pelas qualidades aqui apresentadas. Enquanto os outros filhos se preocuparam apenas com o aspecto do problema, o filho mais novo soube escutar os irmãos e fazer uma síntese do que era necessário para o bem de todos. O seu símbolo é a criança, mostrando com isso que ele valoriza a vida e não os bens materiais. A decisão do rei é irrevogável, restando para nós colaborarmos com o novo rei em tudo que estiver ao nosso alcance. O filho mais novo pareceu preocupado. Os demais irmãos estavam francamente indignados com o resultado. O rei, no entanto, não se importou e chamou os filhos para mais perto e com eles falou longamente. Depois os abraçou com todo o seu carinho. A reunião foi encerrada sem nenhum outro acontecimento digno de registro. Poucos dias depois morreu o soberano e subiu ao trono o príncipe mais novo, que mais tarde seria conhecido como Grande Rei. Esta, porém, é outra história que só foi possível após muitas aventuras vividas por aquele extraordinário homem.
Um fato aqui merece ser registrado. Seja qual foi o segredo que o rei falou naquela noite para os filhos, os príncipes permaneceram unidos até o último instante de suas vidas. Um pai justo faz calar a revolta de seus filhos. Que Deus abençoe a todos nós. Caro ouvinte, chegamos ao final do programa O Contador de Histórias. Agradecemos a sua companhia e esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe a prece de encerramento. Deus, Pai de todos nós, que a vossa misericórdia nos alcance nos caminhos da vida, protege-nos de todo mal, coloque em nossa vida pessoas amigas que nos conduzam para o bom caminho. Dai-nos força, Senhor, para vencer a tentação, ânimo para testemunhar o vosso amor, coragem para dizer a verdade, mesmo quando o mundo nos incentive a mentir. Ajuda-nos, Senhor, para que nosso orgulho não atrapalhe o nosso progresso, que aprendamos a falar de forma útil e calar a maledicência e a calúnia. Por fim, Senhor, abençoa todos que ouvem essas palavras, que a luz se multiplique em nossas vidas e a tua vontade se faça presente. Que assim seja.